Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E nós estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Deus, a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos, tratando aqui de uma série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos. Mas vamos iniciar orando ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, gratos somos, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, por mais uma oportunidade de honrarmos e bendizermos ao Teu santo nome em nossos dias, a cada passo, a cada minuto, Senhor, que vivemos e assim podemos testemunhar que de fato Tu és Salvador e sustentador das nossas vidas. Que esses momentos em que aqui estaremos, meu Deus, sejam agraciados pelo Senhor. Receba de nós a nossa adoração, ouve a nossa oração, Senhor, e fale-nos ao coração através da Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, é que nós aqui oramos nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, gostaria de convidar a todos a lerem comigo alguns versos aqui do Salmo de número 20, salmo que nós também temos aqui trabalhado em sequência. O Salmo de número 20 é mais um salmo de Davi, em que ele faz a sua oração em favor do rei de Israel. E nesta sua composição aqui, Davi ele nos ensina o verdadeiro caminho da confiança em Deus, que redundará na segurança e na paz de Israel, que tem tudo a ver com os nossos dias difíceis que temos vivido hoje. Também podemos e devemos aplicar aqui a nossa vida em confiança ao Senhor nesses dias que temos aqui vivido. Como assim Davi, ele trata na sua súplica no verso 2, do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Este é o privilégio do crente, este é o privilégio do povo de Deus, de ter de Deus o socorro do alto, o sustento do santo lugar. Por isso é que Davi exclama naquilo que nós conhecemos como um dos versos mais famosos dos Salmos e do Antigo Testamento, que é o verso 7, quando assim ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. A nossa confiança não está em coisas, muito menos em nós mesmos. Quanto a isso, João Calvino ele afirma: é impossível para aquele que promete vitória a si mesmo, confiando em sua própria força, tenha seus olhos voltados para Deus. Não é assim que nós pensamos a nossa vida no Senhor, na nossa vida piedosa, porque o nosso olhar sempre estará para o alto, na confiança daquele que nos guarda, nos sustenta e assim nos abençoa. Amém? Vamos cantar ao Senhor nesse instante um cântico e aí em seguida estaremos aqui orando uma vez mais e partindo para a meditação nas Escrituras. Cantemos ao Senhor de coração, em espírito e em verdade. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Bem bonito. Não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor pra mim. Nem sempre, oh não. Todos. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Nem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor pra mim. Há outras fontes que não vêm do Pai das luzes. As soluções que surgem não me consolarão. Que outras mãos dispensarão de graça, amor e paz. Abrindo ou fechando são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu pra mim.
jamais se cansarão, jamais se frustrarão. As fontes que não vêm do Pai das luzes, as soluções que surgem não me consolarão. Que outras mãos dispensarão de graça, amor e paz. Abrindo ou fechando são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu pra mim. Prossigo em meu caminho, confiando em suas palavras. Os que nele esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor, porque temos certeza que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem olhado lá do alto da Tua glória, Senhor Deus, com um olhar de misericórdia para as nossas vidas. Mas quero também nesse momento, Senhor Deus, te pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, que o Teu Filho, o Pastor Carlos, vai trazer, Senhor, aos nossos corações. Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando nossos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Casimiro de Abreu, nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Barra do Sano, mas também, Senhor, todos aqueles que vão ouvir da Tua palavra, palavra poderosa, Senhor Deus, que eles também venham abrir o coração, Senhor Deus, para que a Tua palavra venha penetrar, Senhor, e que venha ter mudança, Senhor, de vida, mudança de atitude, Senhor. Pessoas venham ser renovadas, Senhor. Pessoas venham realmente ser abençoadas através da Tua palavra que o Teu Filho vai trazer aos nossos corações. Te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Nós hoje estamos aqui chegando na segunda parte da narrativa acerca da conversão de Paulo. Nós abrimos o capítulo 9 na nossa reflexão anterior, tratando daquele surpreendente encontro de Paulo com Jesus no caminho para Damasco, quando ele iria ali buscar prender os cristãos. Porém, descobriu ali que, na verdade, ele perseguia ao Senhor dos cristãos, o próprio Jesus, que ali falava com ele. E ali, você deve se lembrar, ele recebe a ordem de entrar na cidade para, digamos assim, esperar novas ordens, aonde então nós entramos no nosso texto de hoje, que é o capítulo 9 de Atos, dos versos de 10 a 19. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versos de 10 a 19, que eu passo a ler agora. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou,
a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. A primeira coisa que nós queremos considerar no texto de hoje, tanto quanto também no texto anterior de nossa reflexão, é a quantidade de acontecimentos incomuns. Isso nos chama a atenção. Veja aqui, uma luz aparece ao redor de Paulo, uma voz do além fala com ele, e esta voz é de alguém que estaria morto, que é Jesus. E agora Ananias é introduzido aqui na história tendo uma visão celestial, aonde ele conversa normalmente com o Senhor, tem um diálogo com Deus, e ainda que através de suas mãos um cego terá a sua visão restabelecida. Fora aqui que o próprio Paulo também ele tem uma visão de Ananias vindo lhe visitar, orando e curando ali de sua cegueira. E aí eu pergunto, por que todos esses acontecimentos incomuns? Porque esta conversão, de fato, ela é muito especial. E ela é especial vista aqui naquilo que o próprio Senhor diz a Ananias no verso 15. Veja lá comigo. Este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E a segunda coisa que nós queremos destacar nesse texto é o fato de que Paulo está orando, está lá no verso 12, e isto é dito aqui pelo próprio Senhor. O texto não nos diz sobre o que Paulo orava, mas eu penso que não é difícil a gente entender aquilo que constava nos lábios de Paulo em sua oração. Ora, Paulo perseguia os cristãos, porém sem ter a exata noção de que lutava contra Deus. Certamente, algumas perguntas corroíam a sua alma e ele oraria talvez com as seguintes questões: o Messias, Senhor, é aquele a quem eu detestava e perseguia? Senhor, como se dá a perfeita relação da lei com Jesus, que fala comigo e que me revela ser o Messias? Senhor, como que eu não entendi estas coisas pela Escritura, mediante aos meus muitos estudos? E aí o interessante nisso tudo é que o Senhor responde à oração de Paulo ao enviar Ananias até ele. Veja então o que nós temos aqui: a fé, submissão e obediência vista em Paulo na nossa reflexão anterior, somando-se aqui a oração que ele fazia e esta sendo respondida, nos mostrando o quanto a conversão era um fato inequívoco na vida de Paulo. De fato, ele converte-se ao Evangelho aqui, ele é convertido ao Evangelho aqui. Porém, segundo o texto, agora lhe restam duas coisas após esta conversão, ou consequente a esta conversão. Vamos lá. A primeira coisa que lhe faltava: lhe restava agora um sinal visível desta conversão como testemunho público de sua fé. Então o que nós temos aqui? O batismo. Ananias, enviado por Deus, vai até Paulo, mesmo que temeroso num primeiro momento, e ora por ele. Paulo recupera a sua visão e em seguida é batizado a partir de uma compreensão do Evangelho, a partir de Cristo como Messias, como o Cristo de Deus. E aí, veja que detalhe interessante, quando Ananias encontra-se com Paulo, veja como que ele começa se referindo a Paulo. Isso está no verso 17. Saulo, irmão. Irmãos, que coisa preciosa. Ao chamar Saulo aqui de irmão, isso significava que a igreja o estava recebendo como parte dela. Agora, eles pertencem ao mesmo corpo, ao que era perseguidor e ao perseguido. São irmãos em Cristo. Que expressão maravilhosa, que termo precioso para definir aí os componentes da igreja de Cristo. E aí, como nós temos banalizado esse chamamento, irmão, no nosso meio.
e como também para alguns, esse chamamento é uma total hipocrisia, pois ao invés de receber o irmão como parte do corpo de Cristo, por muitas vezes, alguns de nós ignoram, rejeitam ou chegam até o ponto de odiar uns aos outros, e isso no meio da igreja. Mas vamos lá. Se dissemos em nossa última reflexão, pelo pensamento de Agostinho, que a oração de Estevão foi fundamental para a conversão de Saulo, a recepção de Ananias tem valor semelhante. Que aprendamos com Ananias a receber, a acolher aqueles que se achegam ao Evangelho, ao invés de escolhermos quem devemos tratar bem na igreja. Mas vamos lá então. Paulo foi batizado, restando-lhe uma segunda coisa, segundo o nosso texto, e aqui nós vamos encerrar a nossa reflexão. A segunda coisa que lhe restava era ser discipulado, a fim de ser capacitado a realizar a missão que o Senhor deu a Paulo e a missão que o Senhor dá a todo crente que se achega até ele, proclamar o Evangelho. Veja o que diz o verso 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E aí, até adiantando aqui um pouquinho do que nós iremos tratar em nossa próxima reflexão, Paulo, já aqui, ele vai começar a pregar o Evangelho. Porém, aqui, ele acabara de ser confrontado por equívocos em sua fé, por causa de uma má compreensão da lei de Deus, ainda que ele fosse um bom fariseu, ainda que ele fosse aluno ou bom aluno de Gamaliel. Por isso, então, a necessidade de ficar com os discípulos e aprender com eles a simplicidade do Evangelho de Cristo e não outro Evangelho. Isto porque Evangelho é aquilo que prega a Cristo, que o tem como centro, que na verdade é o próprio Cristo. Sendo assim, percorrendo este caminho da conversão de Paulo, que caminho é este? Fé, submissão e obediência, batismo como sinal visível e público de sua fé e discipulado, que é um contínuo aprendizado das doutrinas cristãs. Percorrendo este caminho, olhando para este caminho que Paulo percorreu mediante a sua conversão, nos é necessário olharmos para a nossa caminhada no Senhor e verificar se temos falhado em alguns desses passos. E aqui nós vamos encerrar a nossa reflexão. Então vamos lá. Diante do caminho que gerou a conversão de Paulo, pergunto, como anda a sua fé? Você crê no sobrenatural de Deus? Você crê nas promessas do Senhor e mantém viva a esperança da redenção na segunda volta de Cristo? Próximo passo, como anda a sua submissão e consequente obediência ao Senhor? Você tem se sujeitado ao que a Bíblia lhe direciona, ao que a palavra de Deus nos ensina o tempo todo? Ou você tem andado nesta vida seguindo apenas o que vai na sua cabeça? Quanto à figura do batismo, como anda o seu testemunho público de fé? Seus familiares e vizinhos reconhecem facilmente a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo na sua vida, por meio de práticas, palavras e pensamentos? Ou você tem ouvido aquela triste frase que muitos crentes ouvem por aí, e ainda diz que é crente, hein? Por fim, amados, como anda o seu discipulado? Você continua buscando o conhecimento de Deus através da leitura constante da Escritura, através da boa atenção aos sermões que são pregados e ainda tem buscado conselho e conhecimento junto a seus líderes, pastores e presbíteros? Queridos, percorrer este caminho da salvação de Paulo é percorrer o caminho que o Senhor traça a seus discípulos, a cada um que se propõe a viver a sua vida entregue por completo ao Evangelho. Porque percorrer fora deste caminho significará tragicamente que não seremos chamados de irmãos, como aqui por Ananias. O que significa que não seremos considerados filhos de Deus. Que percorrer este caminho seja uma sequência da nossa vida em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.
Se assim o Senhor nos permitir, em nossa próxima reflexão, estaremos aí na parte final do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.